Você sabia que existe uma guerra acontecendo pelo seu legado neste exato momento e você nem percebe? Pois é, a maioria das pessoas vive achando que quando a gente morre, tudo acaba. Mas a verdade chocante é que o diabo não desiste de tentar destruir sua história mesmo depois que você se vai. Parece loucura? Então prepare-se, porque o que aconteceu com Moisés vai virar sua cabeça do avesso. O diabo literalmente tentou roubar o corpo dele depois da morte, e Miguel, o arcanjo, teve que intervir numa batalha espiritual que a Bíblia mal menciona. Isso mesmo, enquanto você está aí preocupado se vai conseguir pagar as contas ou se vai dar tempo de assistir aquela série no fim de semana, existe uma dimensão invisível onde forças espirituais brigam pelo direito de definir quem você realmente é. A grande questão que ninguém te contou é esta: o inimigo não quer apenas derrotar você agora, ele quer apagar sua memória, manchar sua história e fazer com que tudo de bom que você construiu vire pó. É exatamente isso que ele tentou fazer com Moisés, um dos maiores líderes que já existiu, o homem que tirou milhões de escravos do Egito e conversou face a face com Deus. Mas aí vem o plot twist: Satanás achou que podia usar os erros de Moisés contra ele. Sabe aquele erro que você cometeu há anos e que ainda te assombra? Aquela falha que você acha que te desqualifica para sempre. O diabo está fazendo a mesma coisa com você que tentou fazer com Moisés. Ele está guardando um dossiê dos seus deslizes para usar contra você na hora H. Mas aqui está a boa notícia que vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. Deus não joga conforme as regras do acusador. Enquanto Satanás fica listando seus erros numa planilha espiritual, Deus olha para o seu coração, para o seu arrependimento, para a sua fé e diz: esse aqui é meu. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés, e nos próximos minutos você vai descobrir não apenas por que o diabo queria roubar aquele corpo, mas também como essa história muda tudo sobre o jeito que você lida com culpa, vergonha e acusação. Prepare-se, porque essa revelação vai te libertar de correntes que você nem sabia que estava carregando. Existe um versículo na Bíblia que é tão curto e misterioso que até os estudiosos mais experientes param para coçar a cabeça quando se deparam com ele. Judas 9 conta em poucas palavras que Miguel, o arcanjo, teve uma briga com Satanás por causa do corpo de Moisés depois que o profeta morreu. Só isso. Nada de detalhes cinematográficos, nenhuma descrição de bastidores, apenas esse flash de informação que deixa qualquer leitor pensando: pera, o quê? É como se alguém te mostrasse só a última cena de um filme sem te explicar o começo. E é justamente esse mistério que torna o versículo tão fascinante e tão debatido ao longo dos séculos. Para quem não está acostumado com esse tipo de passagem, pode parecer até ficção científica. Mas a Bíblia está repleta desses momentos em que Deus nos dá apenas um vislumbre do que acontece nos bastidores espirituais. Afinal, Moisés foi um dos maiores líderes que o povo de Israel já teve, o homem que tirou milhões de escravos do Egito e recebeu os 10 mandamentos direto das mãos de Deus e guiou uma nação inteira pelo deserto durante 40 anos. Quando ele morreu, Deus mesmo o sepultou em algum lugar secreto e ninguém nunca encontrou o túmulo. Agora, imagina só, por que diabos, literalmente, o diabo estaria interessado no corpo de um homem já falecido? Essa questão abre portas para interpretações profundas e, convenhamos, também levanta sobrancelhas. Quando estudiosos e pregadores começam a destrinchar esse versículo enigmático, uma das interpretações mais aceitas é que Satanás estava literalmente tentando estragar a festa de Moisés mesmo depois da morte. Pensa bem. O inimigo das nossas almas não é exatamente conhecido por ter um pingo de misericórdia ou fair play. Ele é aquele tipo de adversário que, mesmo quando o jogo já acabou, ainda tenta derrubar o placar. A ideia é que Satanás queria impedir que Moisés recebesse a honra devida, que tivesse seu descanso eterno perturbado, ou pior ainda, que sua memória fosse manchada pelos erros do passado. É tipo quando alguém já se foi, mas aparecem pessoas querendo falar mal ou distorcer a história da pessoa. Só que aqui estamos falando de uma batalha espiritual em dimensões que a gente mal consegue imaginar. Moisés não foi um santo perfeito, longe disso. Ele matou um egípcio quando era jovem, fugiu para o deserto, duvidou de Deus algumas vezes e até perdeu a paciência com o povo de Israel de um jeito que custou caro. Ele bateu na rocha quando deveria ter apenas falado com ela e por causa disso não entrou na terra prometida. Satanás, sendo o acusador que é, provavelmente estava ali argumentando algo como:
Olha só os erros desse cara, ele não merece honra nenhuma. Ele assassinou, desobedeceu, falhou. É exatamente o tipo de tática que o diabo usa até hoje com a gente. Ele pega nossos erros, amplia eles e tenta nos fazer acreditar que não merecemos nada de bom. É como aquela voz na cabeça que fica repetindo: você não presta. Lembra daquela vez que você errou? Você não merece perdão? A disputa pelo corpo de Moisés nos dá um vislumbre de algo que a maioria das pessoas não percebe. Existe uma guerra acontecendo o tempo todo, só que a gente não vê. É como se houvesse um filme passando em uma frequência que nossos olhos não captam. A Bíblia menciona essas batalhas espirituais aqui e ali, mas nunca com todos os detalhes, tipo trailer de filme que só mostra as cenas mais impactantes. Daniel 10, por exemplo, fala de um anjo que foi impedido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia, até que Miguel veio ajudar. Não era um príncipe humano, mas um ser espiritual poderoso. Essas passagens revelam que enquanto a gente está aqui preocupado com o trânsito ou com a conta de luz, existe um universo paralelo de conflitos angelicais rolando solto. O fascinante é que a Escritura não nos dá um manual completo sobre como essas batalhas funcionam, quais são as regras do jogo ou quantos anjos e demônios estão envolvidos. É quase como se Deus dissesse: olha, isso aqui acontece, mas vocês não precisam saber todos os detalhes, só precisam confiar que eu estou no controle. Imagina se a Bíblia fosse um livro de 10.000 páginas descrevendo cada confronto angelical. A gente ia ficar tão obcecado com o mundo invisível que ia esquecer de viver no mundo visível. Mas esses flashes de informação, como o caso de Miguel e Satanás, servem para nos lembrar que existe muito mais acontecendo do que nossos 5 sentidos conseguem captar. É tipo saber que existe todo um ecossistema de bactérias vivendo na sua pele. Você não vê, mas está lá, influenciando sua vida. Aqui a história fica ainda mais interessante, porque Judas provavelmente não inventou essa disputa do nada. Estudiosos acreditam que ele estava fazendo referência a um livro antigo chamado Assunção de Moisés ou Testamento de Moisés, que circulava entre os judeus nos primeiros séculos. Esse livro fazia parte daquilo que hoje chamamos de literatura apócrifa, textos religiosos que não entraram no cânone oficial da Bíblia, mas que eram lidos e respeitados por muitas comunidades antigas. É tipo aqueles filmes que não ganharam o Oscar, mas que todo mundo comenta porque são cult. Esses textos contavam histórias com mais detalhes, incluindo essa batalha épica entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, dando contexto ao versículo enigmático de Judas. Agora, por que isso importa? Porque mostra que as primeiras comunidades cristãs e judaicas tinham uma tradição oral e escrita muito rica, cheia de interpretações e narrativas que ajudavam o povo a entender os mistérios da fé. Não é que essas histórias sejam necessariamente falsas ou inventadas. Muitas vezes elas preservavam ensinos verdadeiros transmitidos de geração em geração. É como quando seu avô te conta uma história de família que ninguém botou no papel, mas todo mundo sabe que aconteceu. O fato de Judas mencionar essa disputa sugere que seus leitores originais já conheciam a história, então ele não precisava explicar tudo nos mínimos detalhes. Era tipo fazer referência a um meme, quem tá por dentro entende na hora. Essa interpretação é, sem dúvida, uma das mais populares entre teólogos e pregadores, e não é difícil entender por quê. Satanás é apresentado nas escrituras como o acusador dos irmãos, aquele que fica apontando o dedo e dizendo: olha o que essa pessoa fez, ela não merece nada de bom. É praticamente o trabalho em tempo integral dele. Então, quando Moisés morreu, faz todo sentido pensar que o diabo chegou para questionar: por que esse cara merece uma sepultura especial? Por que Deus mesmo vai enterrá-lo? Ele matou, ele desobedeceu, ele falhou. É como se Satanás quisesse que a história de Moisés terminasse com um asterisco gigante marcando todos os seus erros, em vez de celebrar tudo que ele fez de bom. Infelizmente, essa é exatamente a mesma estratégia que o inimigo usa com a gente hoje. Pense em quantas vezes você já se sentiu paralisado por causa de erros do passado. Aquela vez que você magoou alguém, aquela escolha ruim que você fez, aquele pecado que parece te perseguir até hoje. O diabo adora usar essas coisas para tentar convencer você de que não merece o amor de Deus, que não tem direito à misericórdia, que sua história está manchada para sempre. É tipo carregar uma mochila cheia de pedras, cada pedra sendo uma acusação, uma lembrança dolorosa, uma vergonha. Mas a verdade é que Deus não olha pra gente do jeito que Satanás quer que a gente olhe para nós mesmos. Moisés cometeu erros graves, sim, mas Deus enxergou o coração dele, a fé dele, a obediência dele ao longo de décadas, e foi essa visão completa que importou no final, o que torna essa interpretação ainda mais poderosa
poderosa é perceber que Satanás não conseguiu o que queria. Moisés não foi desacreditado, sua honra não foi manchada, muito pelo contrário, ele aparece séculos depois no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus ao lado de Elias, numa das cenas mais gloriosas dos evangelhos. Imagina só a cara do diabo naquele momento, toda aquela disputa pelo corpo, toda aquela acusação, e lá estava Moisés, honrado e glorificado. Isso nos ensina algo fundamental: as acusações do inimigo não têm poder sobre aqueles que Deus já justificou. É como tentar apagar o sol com o isqueiro, simplesmente não funciona. Mas se Satanás falhou em desacreditar Moisés, o que exatamente Miguel estava fazendo nessa história toda? O interessante é que a justiça de Deus nem sempre segue a lógica humana. Pra gente, justiça muitas vezes significa dar a cada um o que merece baseado puramente nas ações. Se alguém errou, paga. Se acertou, é recompensado. Simples assim. Mas a justiça divina é temperada com misericórdia, graça e um entendimento completo do coração humano que nós não temos. Moisés merecia ser punido eternamente por seus erros? Numa contabilidade fria, talvez, mas Deus viu o arrependimento, a fé, os 40 anos de liderança sacrificial e decidiu que Moisés merecia a honra. Miguel estava ali para garantir que a decisão de Deus fosse respeitada, não importando quantos argumentos legais Satanás trouxesse à mesa. É como ter um advogado que não apenas conhece a lei, mas também conhece o juiz pessoalmente e sabe exatamente qual é o veredito. Pensa comigo, quantas vezes você já deixou de tentar algo novo, de buscar seus sonhos, ou até mesmo de se aproximar de Deus porque achou que não merecia? Quantas noites você já perdeu repassando seus erros como se fossem um filme de terror infinito? E se eu te disser que essa é exatamente a estratégia do inimigo para te manter paralisado, pequeno e insignificante? Moisés matou um homem, desobedeceu a Deus e ainda assim foi honrado pelo Criador do universo. Davi cometeu adultério e homicídio, mas é chamado de homem segundo o coração de Deus. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas se tornou a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Então me diz, o que te faz pensar que você é irreversível demais, quebrado demais ou manchado demais para que Deus faça algo incrível com a sua vida? Essa crença é uma mentira e está na hora de você expulsá-la da sua mente de uma vez por todas. Agora vem a parte prática. Hoje mesmo, antes de dormir, faz uma lista mental ou no papel de todas as acusações que você carrega, aqueles erros que te perseguem, aquelas vozes que dizem que você não presta, aquelas memórias dolorosas que o diabo adora trazer à tona. E então, em voz alta, se possível, declare: o Senhor te repreenda, Satanás. Essas acusações não têm mais poder sobre mim. Pode parecer simples, mas é revolucionário. Você está cortando o cordão de alimentação que o inimigo usa para sugar sua paz. E se você realmente quer mergulhar mais fundo nesse assunto, se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações, porque a gente vai continuar destrinchando esses mistérios bíblicos que mudam vidas. Toda semana tem conteúdo novo que vai te equipar para vencer batalhas espirituais que você nem sabia que estava enfrentando. Não deixe essa revelação morrer aqui. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Comenta aqui embaixo qual foi a maior revelação que você teve assistindo esse vídeo e bora junto nessa jornada de liberdade. A guerra é real, mas a vitória já está garantida para quem está do lado certo. E você, tá do lado de quem?